não vamos passar das 10 horas, estamos gravando a nossa terceira aula. Esta é a terceira aula da nossa matéria de de hermenêutica e exegese 2. Essa é a terceira aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese 2, curso médio em teologia. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Lembrando, próxima segunda não teremos a nossa aula. Creio que se vocês estão lendo as postagens, devem se lembrar. Quem não está lendo, me perdoe, mas vai estar perdido como cego em tiroteio. Mas se você está lendo as postagens, segunda-feira próxima, 31 de outubro, né? É o dia do Aleluia, não é do Halloween, não, é do Aleluia. Não teremos a nossa aula, nem aqui com o médio, nem lá no bacharel, porque tem que estar sincronizado eu e o irmão Kleber, né? Não adianta não ter aqui, não ter lá, porque aí dá zebra, desnivela a questão do revezamento. Quando se lembram disso, que na próxima segunda não teremos isso, muito bom. Se você não se lembrava, está se lembrando aqui agora. Aí você dá 8 horas, 8h20, 8h30, cadê o link? Ih, morreu todo mundo? Não. Nem foi arrebatamento, né? Foi esquecimento. Aliás, foi arrebatamento de memória. Isso acontece, né? Se você não Aconteceu comigo. vê, ó, irmão Zé Carlos, que bonito é confessar o pecado. Eu já confesso, eu tenho uns 3 arrebatamentos de memória por semana, entendeu? Não vou dizer que eu justifico, mas eu tenho tido uma pequena carga na minha cabeça que, olha, que eu me esforço para não esquecer as coisas, mas amém. Mas é importante que estamos aqui. Muito bem, deixa aqui, está ali a irmã Eliade, Natalia, ela está lá no cantinho dela, não consegui nem identificar a irmã Eliade. Agora sim, agora vi o sorriso, estou vendo a metade da irmã Eliade, né? Perfeito, irmão Jonatas também está aqui, né? Só para ter certeza da questão da ficha de chamada, a irmã Ruth lá com aquele pano de fundo bonito no planeta, né? No planeta mesmo, olha lá, o planeta está atrás dela. Irmã Sandra hoje, infelizmente, não poderá estar conosco e está ali. Irmã Tatiane, irmão Wellington também não poderá estar hoje devido a situações pessoais. Perfeito, agradeço mais uma vez o gesto da irmã Priscila, tá? Obrigado mesmo. E amanhã a gente, se Deus quiser, conversamos, né? Colocamos a coisa bem combinadinha com a ajuda de Deus e vamos ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. A gente realmente está um pouquinho cansado, não vou mentir a vocês, não, gente. Então, um pouquinho cansado, mas a gente vai vencer e vai dar o testemunho. Estando com minha esposa viajando comigo, né? Que eu tenho uma coisa que eu peço muito a Deus, que ela possa estar comigo para testificar do que Deus estará fazendo, né? Pela restauração dela. Página de número 6, por favor. Página de número 6. Página de número 6. Vamos estar dando continuidade à página número 6. Como já foi falado, né, não é que eu queira ser repetitivo, eu preciso de mais uma semaninha, só mais uma semaninha, acredito que da metade da próxima semana eu já vou publicar aqui um post com as matérias que ainda restam do curso médio, entendeu? Eu já teria que ter feito isso na semana passada, mas essas situações daqui de casa, da situação da minha esposa, me segurou bastante, ela não passou bem. Nas últimas 2 semanas não está passando bem, né? Está um pouquinho depressa, mas estamos aí, batalhando, tá? Trabalhando duro e vamos vencer, no nome de Jesus. Então eu peço um pouquinho da paciência de vocês, e aí acredito que entre quarta e sexta da semana que vem já estarei, se Deus quiser já fazendo a postagem, aí vocês vão estar sabendo exatamente o que falta, né, para a gente fechar o curso médio e os alunos que desejarão passar para o bacharel, porque não é obrigatório a nenhum de vocês quererem passar para o bacharel. Eu sei que alguns vão parar no médio e outros vão seguir. Vamos lá. Página de número 6.
nós estamos falando sobre as 5 áreas de aplicação, não é? Nós já estamos falando sobre como interpretar a Bíblia. Já falamos o ponto 1 e o ponto 2, se vocês se lembram, é baseado mais naquele ponto seu pessoal. Aí você tem que escrever o seu ponto pessoal, e isso vai ser considerado caso essa questão apareça na prova. Aí o ponto 3, né? Batemos na tecla, já escreveu? Pois bem, sua experiência deve se enquadrar com uma outra diferença entre as 5 abaixo, né? Talvez uma pergunta, sincera ou irônica, na escola dominical, acerca de um trecho bíblico, a qual você deve responder exatamente como eu, não sei, ou um debate com os seus colegas de aula, seja no colégio, na universidade, ou mesmo no seminário, acerca da Bíblia, como frequentemente ocorre, pode ter sido durante uma visita evangelística ou pastoral, na qual o dono da casa ou qualquer outra pessoa manifestou suas dúvidas acerca de um texto bíblico, ou durante uma mensagem evangelística ou doutrinária. Você já experimentou pregar sem saber como interpretar a Bíblia? Essa perguntinha aqui é bem curiosa, né? Eu já vi pessoas tomarem uma coragem no planeta em quererem pregar sem terem conhecimento básico da interpretação da Bíblia. Alguém aqui já se atreveu, desculpe a pergunta, não quero ser falto de ético, mas alguém aqui já teve a coragem de tentar pregar uma mensagem sem ter um conhecimento básico da interpretação do texto escolhido? Desculpe. Certeza. Alguém já teve essa coragem? Ok, eu não Eu sou não melhor preguei, do... pastor, mas na verdade eu estava com o espírita e ele me trouxe um texto da Bíblia que eu não conhecia na época. É sobre Melquisedeque. Quando ele trouxe, mas ali eu vi o Espírito Santo de Deus que realmente a interpretação foi dada pela misericórdia do Senhor, mas eu não tinha realmente como, assim, entender perfeitamente, porque eu não tinha conhecimento na época. Bom, Muitos mas eu anos. parabenizo a sua coragem. Eu acredito em você, se quiser ou não. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu só fiz isso uma única vez, me senti muito mal, mas algo parecido com o caso da irmã Lúcia aconteceu, né? Eu comecei a pregar sobre um assunto que eu não tinha, estou falando há 50 anos atrás, gente. Eu tinha 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu lancei uma mensagem pregando num culto de adolescentes, e o pastor, meu pastor me fez uma certa pressão. Eu fui muito sincero: pastor, não vai dar certo, isso vai dar zebra, vai dar nem zebra malhada, zebra albina, tudo branca. Mas ele fez uma pressão tão grande que eu acabei pegando o púlpito, penso em um grupo de 250, 300 adolescentes, e eu 13 anos de idade. Os primeiros 10 minutos, não vou mentir a vocês, comecei a chorar muito, 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 muito. Sabe o que é aquele vazio que está aqui dentro? Completo vazio. O que eu vou fazer? E o pastor: para de chorar. O pastor só me colocou numa situação difícil. Gente, de repente, assim, é como uma luz caísse aqui dentro. Tum! E eu comecei a chorar mais intensamente ainda, porque eu entendi a misericórdia de Deus como nunca. E eu ministrei 15 minutos, uma mensagem todinha montada, que eu tenho até hoje escrita. O pastor ficou de boca aberta. Que isso? Não, você tirou essa mensagem? Nem eu sei. Só sei uma coisa, que quando eu estava em desespero, eu vi uma luz com os olhos fechados, clareando todos os meus olhos e meu rosto. Amém. E depois daquela luz, eu vi toda a mensagem escrita na minha mente. Coisa de louco. Mas passaram-se, foi um sofrimento de 10, 15 minutos, até que eu comecei a ministrar. Ele me parabenizou, eu sabia, esse menino não ia me deixar mal. Pastor, é a primeira vez que eu estou ministrando, eu nunca fiz isso. É que Deus, pastor, ele não quis que a sua palavra fosse desonrada e nem a igreja fosse envergonhada. Eu acho que eu fui muito duro com o irmão. O senhor não foi duro, o senhor foi excessivamente duro. E eu falo respeitosa. Aí, depois disso, eu fiquei em problemas, né? Todo culto de adolescente, pelo menos os 8 seguintes cultos de adolescente, que era um por mês,
eu comecei a ministrar. Foi quem então me motivou a estudar, ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar. E aí caiu no vício. Estudar e ler, estudar e ler. Já tinha, né? E piorei ainda, mas... Mas isso é porque também a gente estava num esporte que a gente não tinha como correr. É o que aconteceu comigo com o exato. Não, Espírita. eu Ele me sou... trouxe o livro, a Vida de Melquisedeque, que ele quis dizer que ali tinha havido uma encarnação. Yeah. Eu realmente não conhecia o texto, mas a senhora foi iluminação... desafiada, essa é a verdade. Foi um desafio. E eu também eu fui desafiado, só que são situações um pouquinho diferentes, né? A senhora foi desafiada, eu também fui, claro, só que eu não, considero que da parte do meu pastor foi uma imprudência, entende? Foi uma completa imprudência. Depois de uns 10 anos, eu carinhosamente conversei com ele, pastor, o senhor sabe que o senhor quase me matou naquele dia, mas eu entendi que a misericórdia de Deus atuou em favor da minha vida e em favor dos ouvintes. Mas o senhor foi muito aberto com ele, o senhor foi uma pessoa muito rude, dura, áspera, inconsequente, imprudente. Ele quer, baixou a cabeça. Eu reconheço que eu quase lhe matei. Ok. Mas depois foi uma experiência, né? Forte, mas não permitida por Deus para que eu pudesse crescer e cresci debaixo de uma pancada enorme, né? Que é o que eu desejo que não aconteça com nenhum de vocês. Se já vocês passaram, talvez já no passado, algum tipo de experiência, tá? Pastor, Sim, por favor. rapidinho só. Por favor. Quando eu comecei a ir na igreja aqui, às vezes, a gente começou a frequentar a igreja, aí tinha para a gente dar salinha para as crianças. E era sempre entregado naquela semana, no domingo, para você fazer no outro domingo. Até um dia que no CTH, o senhor estava falando de um versículo na Bíblia que Deus não gosta de improviso. Exato. E desde o dia que o senhor falou isso no CETAGAP, eu falei assim, nossa, eu fiz muita coisa errada. Então, eu até passei para as irmãs, falei assim, olha, se for para mim dar aula para as crianças, eu quero pelo menos com 1 mês de antecedência. Yeah. Porque numa semana não dá certo. Dá sim, tá tudo pronto, não dá. Então, foi uma experiência muito ruim, que às vezes você tem que ter um domínio para você falar diretamente para as crianças, que elas não conseguem ficar 10 minutos ali olhando para você. É muito complicado. Quando eu fiz essa matéria lá, no médio lá do CETAGAP, aí que o senhor falou sobre isso, que eu também caí na real, tipo assim, não, então as coisas têm que ser feitas de um jeito certo, você tem que estudar, você tem que dedicar. Né? Lamentavelmente, entendo o que vou dizer a vocês, não é uma crítica, por favor, eu quero acreditar que eu estou falando a um grupo de irmãos e irmãs bem maduros e vão entender o que eu vou dizer, e não se trata de uma crítica. É um grande problema da nossa cultura latina, trabalhar com improvisação. É um grave problema. Tá? Na nossa cultura, como qualquer cultura, tem problemas. E um deles, no nosso caso, como latinos, improvisação e falta de pontualidade. São duas coisas que realmente, a mim, me adoecem. Né? Porque, creio que vocês sabem, eu não apenas aqui dentro tenho a minha cultura brasileira, aqui dentro tem uma cultura asiática que me fere quando eu vejo, por exemplo, desprezo, descuido, despreparo à palavra de Deus, que não me faz melhor do que ninguém. Por favor, eu olho para a Bíblia ela exige essa excelência, né? Servir a Deus com excelência. E parece que hoje não se ensina, não se inspira servir a Deus com excelência. Tá bom, vai de qualquer maneira. Não é assim, meus irmãos. Não é de qualquer maneira, não. Para Deus tem que ser o melhor. Porque Ele deu para nós o melhor. O nosso Pai Celeste não nos deu migalhas. Ele deu o mais caro que ele tinha, o Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos esse mau hábito de dar migalhas do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa fé? Não, irmãos, vamos trabalhar empenhado. Mas às vezes a liderança ela faz isso, porque ela vê numa pessoa que às vezes tem um dom de Deus, aí fala assim, irmã fulano, comigo não funciona. Você vai pregar amanhã, hoje? Eu falei, eu não. Não. Eu não aceito. Mas existem princípios que Paulo deixou, por exemplo, para Timóteo e para Tito, bem claros. Tem que haver preparo, Sim. Tem que haver tempo, tem que haver amadurecimento. O líder que não tem uma visão bíblica, escutem, básica disso, ele está brincando de ser cristão ou está brincando de ser líder. Só pode, não tem outra explicação.
Todo líder, isso aqui faz parte de uma cartilha. Se ele não sabe, não conhece, e pior, se ele sabe e não pratica, ele está cometendo um pecadão assim, ó, aberrante. É porque às vezes eles também não se preparam para um sermão. Entendeu? Então estamos com todo respeito, irmãos. Eu digo, repito, estão brincando de ser crente, brincando de ser líderes, e estão trazendo sobre si maldição e maldição sobre a igreja. Quem, pastor? Está claro, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, Jeremias 48:10. Então, meu Deus, se a gente for parar para pensar, as igrejas que trabalham desse jeito estão carregadas de maldição. Eu não estou exagerando, uma só palavra. Dê uma ledinha depois com calma, o capítulo 48 inteiro de Jeremias. Se prega tudo, mas não se ensina quase nada sobre o capítulo 48 de Jeremias. Vocês vão ficar assustados e vão chegar à conclusão a quantidade de maldição que hoje pesa sobre algumas igrejas que não tomam responsabilidade básica de preparação. E se isso não acontece é porque não se motiva o estudo da hermenêutica bíblica, porque se motivasse, seriam os primeiros a entender este texto de Jeremias 48:10 e a praticá-los. Mas vamos lá que o negócio hoje vai esquentar, vai ferver um pouquinho. Número 4. Estas são as 5 áreas importantes onde é necessário conhecimento das regras de interpretação da Bíblia. Faz um highlight daqueles bem gordos, bem escandalosos, entendeu? Quando você abrir a sua apostila, você já fica quase como cego. Sabe aquela luz, entendeu? Que você está no meio da estrada, aí no meio daquele escurão aparece aquele carro com aquele farolzão de milha e lança aquela luz no seu rosto que você quase fica cego. Faz com que essas 5 colocações aqui nunca sejam por você esquecidas. Estas são as 5 áreas importantes onde é necessário conhecimento das regras de interpretação da Bíblia. Eilas. Em resumo, pregação. Tem que haver um conhecimento básico das regras de como funciona a pregação bíblica, ou seja, a homilética. Improviso, muita gente está fazendo isso, pregando de qualquer maneira, sem entender o que é uma introdução, o que é um corpo, o que é uma conclusão. Não estou falando de montar um esboço. Montar um esboço é até fácil. A questão é você expor, esmiuçar na prática uma pregação. Toda pregação tem que ter uma introdução, toda, e não mais de 5 a 7 minutos. Passou de 7 minutos, temos aí um grande problema, porque vai acarretar um efeito dominó. Vai empurrar o conteúdo para dentro do corpo. O que é o corpo da pregação? Que é a segunda parte, é o desenvolvimento da pregação. Que ela precisa ser bem definida em tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Os tópicos são os subassuntos. E a conclusão? O que é a conclusão? Ela é o resumo dos tópicos. Cada tópico também pode conter itens, entendeu? Que seriam as extensões ou o desenvolvimento dos tópicos. Mas está constatado. Isso não é pesquisa minha, tá? Já foi feita uma pesquisa entre 17 denominações do Brasil em 2020 e se constatou que das igrejas pentecostais, menos de 7% das igrejas pentecostais no Brasil, no ano de 2020, seguem ou seguiram o processo homilético de uma pregação, ou seja, introdução, corpo e conclusão. 7, 8%, impressionante. Já nas igrejas tradicionais, 91%, entre elas Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Congregação Cristã do Brasil, Luterana, porque são denominações que valorizam muito o estudo da homilética bíblica. Conversa com um membro de uma igreja batista tradicional, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja metodista, o que ele aprende na escola bíblica dominical a ter os princípios de pregação. Você se assusta. Você pensa que está falando com alguém que está estudando o médio ou bacharel em teologia. Não, porque isso é um princípio cultural da denominação. De uns 20 anos para cá, as denominações pentecostais, Assembleia de Deus,
Casa da Bênção e outras, têm começado a valorizar a homilética, mas com um atraso de quase 75 anos. Enquanto os batistas estão da nossa frente 75 anos, os presbiterianos 150 anos, os luteranos 400 anos. Gente, a gente fica preocupado com isso, mas o que houve? O que houve com os pentecostais parados no tempo? Não é crítica não, gente, isso aqui não é crítica. Faça a sua avaliação, sua pesquisa, que você vai entender aonde eu quero chegar. Evangelismo pessoal, aí é preocupante. Se na pregação não se conhece as normas básicas, então para evangelizar piorou. Piorou. De 25 anos pastor, mas é por isso que tem muitos convencidos. Irmã. Lúcia, só está entrando num terreno perigoso, campo minado. Se a senhora esticar o dedinho na frente aí de um centímetro, vai estourar umas 10 granadas de piso, a senhora vai sair daí quebrada, gente. Isso que a irmã Lúcia está falando é bem triste. Sabe? Olha, pesa, aperta no meu peito. Como hoje o evangelismo ele é menospreza. Não, aqui nos Estados Unidos tem que ter muito cuidado. Qualquer coisa a gente ganha cadeia, processo, Epa, se pode evangelizar aqui, seguindo as normas que o país nos estabelece. É um negócio diferente. Não é como o Brasil, que você vai numa praça pública, pega um megafone, um carro de som e vamos embora. Não, aqui é diferente. Europa, eu vivi 4 anos na Europa. Gente, um dia eu animado, pensa num menino assim, animado, eu tinha 32 anos de idade, fui fazer um ar livre no Hyde Park, no centro de Londres, não deu 5 minutos. A polícia metropolitana de Londres me pegou, não me prendeu, não, me pegou pelos 2 braços, conversou muito educadamente. O senhor tem licença? O senhor tem permissão? Estava eu e 9 pessoas. Não, tem esse negócio. Há quanto tempo o senhor está aqui no Reino Unido? Há 3 semanas. Ah, só está muito animado. Eles foram muito educados, me levaram para a delegacia, conversei com o delegado, me deram 2, 3 papelzinhos. E o meu pastor me orientou sobre isso na Inglaterra? Nada. Aí depois eu falei, pastor, por que você me jogou na fogueira? Não, é que eu vi o irmão muito animado, e eu aproveitei o momento. Não, mas aí eu fui sincero, eu fui de maldade. Sou usando de mal, porque o senhor não me avisou que aqui na Inglaterra a coisa funciona assim, assim. Ele ficou muito sem graça, pediu perdão. Foi válido, foi válido. Porque depois eu comecei a entender como se fazer culto ao ar livre, né? Num país que, entre aspas, se diz que tem liberdade, mas não é assim, como aqui que a gente pensa que tem aquela liberdade que, em comparação ao que temos no Brasil, mas não é, gente, aqui tudo temos que seguir regrinha para isso, licença para aquilo. Quem já teve experiência aqui de evangelizar em praça pública com a sua igreja? Você sabe que aqui não é igual ao Brasil, aqui é tudo muito sistemático, na verdade, é vigiado. Eu vou substituir a palavra sistemático, é muito vigiado. Os satanistas, desculpa a expressão, eles pintam e bordam, não precisam de licença. Mas se tratou de igreja evangélica, olha, a cobrança é pesada, é dura. Podemos sim evangelizar aqui, claro, mas nós temos que seguir as regrinhas. Não apenas as nossas regrinhas de hermenêutica, mas as regras que o Estado, né, americano estabelece. Trabalho pastoral, seja doutrinando, exortando, consolando. O trabalho pastoral já é um pouco mais fácil, porque se trata das visitas. Não, meu irmão, meu pastor não costuma visitar ninguém, então tem negócio errado aí. Desculpa. Se o seu pastor não visita as ovelhas de Cristo, tem um negócio aí muito errado. Qual o sentido de levar o nome pastor? É só para figurar? É só para ostentar um status? Ou para demonstrar o que é um chamado de Deus para cuidar das almas? Isso é muito sério. Debate, defesa da fé. Alguém se lembra qual o nome teológico que se dá à parte da teologia que se ocupa da defesa da fé? Apologética. Apologética. Vou deixar nossa irmã Lúcia agora, ó, aquele sorrisão, 50 pontinhos para lhe ajudar. Agora. 50 pontinhos, irmã Lúcia, ela não... Ela sabe aquela pessoa que tem o negócio da ponta? Ela fala... Estava aqui, ó. Estava derramando, parecia... Só esqueceu que nós tivemos que estudar no mundo apologética.
Lembro-me como hoje, não, mas a senhora parece que igual aquela criança que come mel, né? Assim, molhou aqui o negócio com todo respeito. Parabéns. Eu sou Fanny. Leva esses 50 para casa com alegria, porque a senhora estudou no planeta e foi merecido. Eu lhe dar esses 50. Fale, irmã Ruth. A pergunta é: qual é o nome e a conclusão da defesa da fé que ela respondeu? Qual o nome que se dá na teologia, o estudo da defesa da fé? Sim, muito obrigada. Qual o nome que se dá na teologia sobre o estudo da defesa da fé? Resposta: apologética, que é parecido com apologia. A palavra apologia é defesa. Aí as pessoas fazem aquela associação errada no inglês. My apologies. Apology em inglês é desculpa. Cuidado, muita gente é igual dizer I do pretend. Eu pretendia, é errado. Eu fingia ou eu finjo. Sabe que no inglês tem palavrinhas que muita gente interpreta ao pé da letra. É um problema de interpretação do idioma e, consequentemente, também da hermenêutica. Outra quinta área, devoção para o seu próprio crescimento espiritual. A devoção é uma coisa muito pessoal, mas a partir do momento que eu não vivo o hábito da devoção, é uma coisa um pouco automática. As demais áreas também vão ser prejudicadas. Virando a página. Atos 26, 35. Escolha a resposta certa. Felipe interpretou um texto da Bíblia com o objetivo de quê? Gente, se vocês não souberem responder, vai ser um negócio complicado. Vamos lá. Evangelizar pessoalmente. Evangelizar pessoalmente. Vocês acreditam que um aluno de uma outra turma, no caso de vocês, que já demos essa matéria em uma outra turma, disse debater? Não, debater onde? Não, ele leu e insistiu, ficou nervoso. Pastor, está aqui, ó. Felipe debatendo com o eunuco, meu irmão. Você está debatendo com o peixe da água que batizou o eunuco. Porque aqui nunca, jamais tem um conteúdo de debate, e sim de um evangelismo pessoal. Então, evangelizar pessoalmente. Está ali, ó. O número 6 já dá a resposta, é isso mesmo. Para evangelizar pessoalmente. Colossenses 3,16, ou seja, leia, creio que você já leu, Colossenses 3,16. Complete a primeira parte do versículo. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. A palavra. Olha, mais mastigado, meu pai, impossível. Se você é observador, aqui, ó, está uma lacuninha indicando o quê? Que é uma palavra. A outra lacuninha, outra palavra. Outra lacuninha, outra palavra. Outra lacuninha. Quem é observador vai entender qual a razão desses 4 tracinhos. Aí você que é observador vai descobrir. São 4 palavrinhas. Então, a palavra de Deus. Estou falando em observação, estou vendo a irmã Eliadna e a pastora Priscila com o manto, né? Com o manto. Esse negócio aí tá gelado. Para com isso, gente. Tá esfriando. E atrás é a janela. Ai. Vocês não me deixam assustado, não. Eu tenho aí um seminário de escatologia sexta, sábado, domingo no Lowell. Me avise para eu abrigar, porque hoje, gente, hoje eu tive que abrir as janelas, desligar o ar-condicionado pifou por 3 horas, mas estava uma assadeira hoje. Chegamos aqui a 89 hoje. Aqui, irmão. 89. Bem preparado, pastor. Eita, sério? Boa, perto de nada, tá frio. Um suéter tá de bom, hein? Tá de boa ainda. Sério? Gente, eu Aqui em estou Marlboro bem tá muito desligado frio, do pastor. tempo aí, né? Eu ia perguntar ao pastor Geraldo lá em Lowell, como é que estaria o tempo nesses dias, mas vocês estão me adiantando que o negócio está, porque eu estou vendo ali a pastora Priscila, irmã Eliadna,
Eu vou estar perto de Nashua, né? LOL está quase grudado. LOL está a 20 minutos de Nashua, pode vir preparado. Estou no sal, Jesus da glória. Eu não liguei o Hiri ainda, pastor. Não precisei ainda. Ou seja, vou sair daqui de camiseta e vou chegar de pullover, só vai. Parar com isso, não. Minha casa é gelada, então... A minha também. Estou fora, gente, estou fora. Aqui volta. Menos mal que me disseram que eu vou ficar dentro de um hotel quentinho, então estou feliz agora que eu não vou ficar desamparado com o negócio de frio, não. Gente, eu me desacostumei, me perdoe a franqueza, eu não estou esnobando nem nada, mas eu me desacostumei muito rápido do frio. Eu sei que aqui é abafado demais, irmão Jonas, que mora ali em Jacksonville, né? Aqui pertinho na esquina, né? 2 horas, mas aqui é abafado no mundo no verão, né? Agora tá gostoso. Só hoje que foi um pouquinho quente, né? Mas semana que vem a gente sabe que aqui o negócio vai ficar mais gostoso, então. Mas é bom, graças a Deus, agradeço a dica, então vou bem obrigado para não ter surpresas. Vamos lá, número 7, a palavra de Cristo, exato. Para que a palavra de Cristo revelada na Bíblia habite ricamente em vós, é preciso que conheçamos as regras de interpretação da Bíblia. Escolha a resposta certa. Colossenses 3,16, para você que já leu, qual a área do nosso... 3,16 enfatiza qual a área do nosso ministério? Evangelismo pessoal. Leia direitinho. Devoção. Vamos ler o texto. Só para tirar as dúvidas, porque irmã Lúcia falou com tanta convicção. Evangelismo pessoal. Então, vamos lá em Colossenses 3,16 para tirar essa dúvida. E, de repente, ela teve uma interpretação talvez não muito correta. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Daqui a gente não, pelo menos eu não consigo enxergar nenhuma aplicação direta para evangelismo pessoal. Se você acompanhar a direção que vai as abordagens que este texto diz, a palavra de Cristo habite sobre quem? Sobre quem? Vós, ou seja, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, de forma o quê? Abundante, que está falando de algo ligado que à devoção. E depois, em toda a sabedoria, e aí continua Paulo, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, ou seja, aqui não tem nenhuma palavra específica apresentando o plano da salvação para terceiros. É tudo direcionado para quem? Nós, que já conhecemos o Evangelho, que convivemos com o Evangelho. Então, aqui está ligado ao que? A devoção. Está entendido? É importante a gente interpretar o que estamos lendo, porque a gente pode criar uma falsa interpretação, uma falsa abordagem. Então, número 7 está ligado com devoção. É para você ter o seu próprio crescimento espiritual que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em você. E para isto é preciso que você tenha conhecimento das normas e princípios. Princípios? Da interpretação da Bíblia. De interpretação da Bíblia. De interpretação da palavra de Deus. Vamos lá. Número 9. Até agora, já vimos 2 exemplos bíblicos de áreas onde se torna necessário saber como interpretar a Bíblia. Quais são estas 2 áreas? Dessas 5 aí, quais são as 2? Evangelismo pessoal e devoção. Evangelismo pessoal e devoção. Vamos a Atos, capítulo 18. Se você já leu, vamos ler de novo para ficar isso bem enfatizado em nossas mentes e corações. Atos, capítulo 18. Versículo
24, 25 e 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, considerando somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha só que interessante. Esse é o único texto no Antigo Testamento, se você quer anotar essa observação aqui, é o único texto no Novo, não falei no Antigo, mas é no Novo Testamento, onde Deus chama um homem com um chamado fervoroso, eloquente, pregador e ensinador. Já observaram que Apolo tinha os dois, tanto a eloquência, que é necessária para pregar, como o domínio da Escritura para ensinar. Mas esse texto aqui nos revela 3 coisas. Primeiro, era um judeu. Confere, era um judeu. Segundo, nascido em Alexandria. E o que tem a ver de diferente aí? Ele era um judeu grego. Ele era um judeu que tinha influência da cultura grega sobre si. Se você não sabe, anote aí. A cidade de Alexandria era uma cidade do Antigo do Antigo Egito, que estava debaixo do domínio da cultura grega. Se você estuda a história, vai descobrir que esse nome, Alexandria, é derivado ou é criado em homenagem a Alexandre Magno, ou Alexandre o grande conquistador macedônio. Quando ele conquista o Egito, ele funda uma cidade que toma o seu nome, Alexandria, e faz daquela cidade o maior centro cultural do próprio Egito e também do Império Macedônico. Então, aqui temos algo que nos chama a atenção. Apolo, um judeu criado na cultura grega, embora nascido no Egito. Bem curioso, né? Nasceu no Egito, imerso na cultura grega, porém, sendo um judeu. Então, ele tinha um certo conhecimento de letras. Porém, olha o que diz no finalzinho do verso 25. Conhecendo somente o batismo de João. Vamos dizer que seria algo parecido assim, né? Apolo conhecia, é só um exemplo para você entender, só conhecia o Antigo Testamento e desconhecia o conteúdo doutrinário do Novo Testamento. Aí Deus coloca no caminho de Apolo um casal, Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila se tornam os mentores de Apolo para ter um conhecimento mais amplo dos caminhos de Deus da Escritura. Olha o verso 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Tenho orado a Deus nos últimos 50 anos para que Deus levante mulheres e homens no calibre de Priscila e Áquila. Precisamos de um casal como eles, que cruzem o nosso caminho e nos ajude a quê? A nos mentorear, a complementar o nosso conhecimento bíblico, porque nenhum de nós somos completos no conhecimento bíblico. Sempre Deus se preocupa conosco e vai colocar aquela pessoa certinho do seu lado, tá? Que vai lhe motivar a desenvolver um estudo da palavra, a praticá-la, a interpretá-la corretamente.
Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, claro, de uma forma muito humilde, muito singela, muito limitada. Reconheço isso. Estamos se esforçando muito, mas eu sei que Deus, pela sua bondade, misericórdia, pelo seu Santo Espírito, né, está juntinho de vocês, fazendo lembrar, relembrar tudo que estamos nos esforçando a passar para vocês. Mas eu oro a Deus, que Deus coloque aí o Áquila e Priscila no caminho de vocês, né? Se já não está aí, juntinho de vocês, junto da irmã Lúcia, né? Alguém aí, estilo Áquila e Priscila, diz, Lúcia, é para frente que se vai, estamos aqui, vamos, conta comigo com a palavra. Quero acreditar que também a irmã Demi já está lá, né, com o seu Áquila, com o seu Priscila. Eu tenho certeza, eu não estou sabendo nada da irmã Demi, né? Mas eu tenho orado, Deus, está aí a tua serva, né? Eu vejo as postagens que ela faz do Facebook, dos cultos de ensino de libertação, né? E eu levanto a minha mão na direção das postagens e digo, Senhor, levanta aí, ó. Levanta um casal poderoso como Áquila e Priscila para ajudar, acompanhar, porque, irmãos, nós precisamos, né? Irmã Tatiana, a mesma coisa, né? Que eu oro a Deus para que Deus coloque um Áquila e uma Priscila aí com garra junto da pastora Priscila, né? Os pastores precisam, claro que precisam, gente. Eu tenho aqui o meu Áquila e minha Priscila. Que é isso? Já um pastor hispano e uma família, né? Que, graças a Deus, já os conheço há 23 anos. Nós estávamos distantes, mas sempre vimos até a Flórida, né? Ele tem 80 anos, né? A filha dele, 57 anos, são nosso Áquila e nossa Priscila. Estão sempre aí nos apoiando, nos orientando, orando por nós, intercedendo, motivando, entende? Eu oro pela irmã Ruth, irmã Eliadna, irmão José, irmão Jonatas, que Deus levante gente, entendeu? Com espírito de excelência, né? Para trazer o que Áquila e Priscila trouxeram para a vida de Apolo. Está difícil hoje encontrarmos nas nossas igrejas homens e mulheres com este chamado, mas eu na minha pobreza espiritual, tenho clamado, Senhor, que a Bereia esteja fazendo, claro, ainda que humanamente falando, da minha parte, com muitas limitações, mas o que eu não posso fazer, que teu Espírito faça com excelência, o que é? Coloca Áquilas e Priscilas no caminho dos meus irmãos e irmãs, para que eles saiam que é fortalecidos e se sintam seguros na caminhada espiritual, para levar outros a caminharem com Cristo. Amém, irmãos? Como é importante isso? A gente não faz nada sozinho e nós não vivemos sozinhos. Precisamos de alguém à semelhança de Áquila e de Priscila. Acabei pregando sem querer, não foi minha intenção. Sem querer, acabei pregando, mas essa mensagem tem falado muito forte ao meu coração nas últimas 6 semanas, muito forte. Precisamos de mentores à altura de Áquila e Priscila. Observe que Apolo, aqui continuando no ponto 10, era um verdadeiro pregador do evangelho, homem eloquente e poderoso nas escrituras. O que foi que Priscila e Áquila fizeram com ele? Acabei de falar agora. O que foi que Priscila e Áquila fizeram com Apolo? Expuseram o caminho de Deus. Expuseram, deram uma orientação adicional para que ele entendesse, né, o caminho de Deus. Porque até então ele só entendia o caminho de João Batista. É o que diz a Escritura. Ele só entendia o batismo de João, com a pregação de João. Então vieram, né, Áquila e Priscila, e deram aquele adendo, aquele complemento que Apolo precisava. Atos 18, 26 está ali, ó, lá no ponto 11. Eles, com mais exatidão, eles puseram o caminho de Deus. Apolo precisava conhecer mais as regras de interpretação das Escrituras para melhor desempenhar o seu ministério de pregador. Escolha a resposta certa. Esse texto é um exemplo claro de que precisamos conhecer as regras de interpretação bíblica quando o quê? Pregar. Vamos lá. Letra A, pastor, pregar. Letra A, pregar. Pregar. Estou batendo bastante nessa tecla, porque não é querer ser de forma nenhuma crítica. Estamos ouvindo hoje nas redes sociais pregações absurdas, sem pé,
sem cabeça, pregações que lutam para manipular o emocional. Entenda isso aqui, por favor. Eu sou pentecostal, admito e creio que há momentos que o Espírito Santo sendo derramado, o nosso emocional vai chacoalhar, não tem jeito, vai ser abalado, vai ser sacudido. Somos pessoas emocionais, temos sentimentos, mas tem pregadores que se especializaram na arte da manipulação emocional. Você sabe disso, hein? Os coaching. Os coaches. Irmã Tatiana escapuliu, saiu da boquinha santa dela, mas foi Deus que usou a boquinha dela. Os coaches. Gente, é uma febre. Eu não sei aí em Massachusetts ou Connecticut ou New Hampshire, mas eu não imaginava que o nível dos coaches nos Estados Unidos fosse a Flórida. Eu nunca vi tanta gente coach aqui. Pelo menos aqui na área de Orlando, vou muito na área de Tampa, na área de Miami. O povo aqui parece que escolheu todos os coaches da América decidiram aterrissar aqui, não sei, na área onde mora o nosso irmão Jonatas ali em Jacksonville, mas aqui eles são insuportáveis. Tem também. Sério? Eles chegaram aí em Jacksonville também? Tem. E alguns crentes seguem eles nas redes sociais, né? Infelizmente. Ai, aí, irmão, fala sério. Eu pensei que Jacksonville estava salvo dessa doença. Meu irmão, agora fiquei mais triste. Caramba! Uau! Pastor, é porque, na verdade, o ser humano ele quer tirar Deus do centro. Você entendeu? O homem ele quer se colocar no centro. A gente vê, se a gente olhar os judeus, aconteceram a mesma coisa. Eles foram caminhando por uma interpretação da Bíblia tão própria, tão selfish, tão centrado no homem, que Deus não passa mais ser o centro. Eles são o centro de tudo. Entendeu? É triste ouvir isso e admitir que é uma realidade que dá a entender que parece para essas pessoas, não para nós, que temos convicção do que somos e do que queremos, mas para elas dá a entender ou dá a ligeira impressão que o poder do evangelho não é suficiente em si, que eles precisam de adendos, de complementos, de algo que chame mais atenção do que o evangelho. Gente, vem cá, vamos ser sinceros. Tem coisa mais poderosa. Tem coisa mais poderosa do que o evangelho. Tem coisa mais poderosa que o evangelho que transforma um marginal, um viciado em drogas, uma prostituta, uma pessoa que não vale nada para a sociedade. Será que a psicologia, o coach tem o poder de transformar essas pessoas do dia para a noite? Não, irmão, pelo amor de Cristo. O pastor, mas exige renúncia. Exige renúncia à Bíblia, a palavra de Deus, ela nos confronta. Aí a senhora fez gol e com força. Esse é o problema, renúncia. Como está difícil encontrar pessoas pregando um evangelho na base mais melindrosa, chamada renúncia. Pastora Priscila. Olha a palavra que foi pregada no sábado na nossa igreja. 2 Timóteo 4:2, que diz que preguem a palavra, insista que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. É o que se encaixa, né, no que está acontecendo. Mas é como colocou a nossa irmã Lúcia, infelizmente é um fato que estamos aí, ó, só abrir os olhos e olhar ao redor. As pessoas estão sendo ensinadas a não quererem renunciar. Hoje eu recebi uma postagem, não vou entrar em detalhes, né? Um aluno de uma outra turma mandou um vídeo de uma pastora no Brasil, se gabando, olha, se gabando. Pensa uma pessoa assim, que abre a boquinha e está se gabando. Eu estou quieto, um vídeo de 8 minutos. Não sei se vocês vão receber. Mandou para mim, eu fiquei bem indignado e conversei depois com ele em off, irmão, faz isso comigo não. Não me deixa o sangue, não levanta a minha pressão, não. Resumindo, essa pastora se gabava de ter 12 mil seguidores no Instagram, 19 mil seguidores no Twitter, e na conta dela especial de public figure, 57 mil seguidores. Agora, qual a mensagem dela? Palavra de profecia, palavra de revelação, palavra de prosperidade. Alô, preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou falando contra.
sobre as manifestações dos dons espirituais. Não estou falando contra. Sou amante de ver Deus manifestando o seu poder, trazendo manifestações espirituais sobrenaturais. Mas a nossa fé não depende destas manifestações para amadurecer e para ganhar raízes. Nossa salvação não depende de manifestações dos dons do Espírito. Nossa salvação depende de desenvolvermos caráter de Cristo, fruto do Espírito. E qual é o elemento que gera caráter em nossas vidas? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa mesma pastora diz o absurdo. Oração é o oxigênio do cristão. Errado. O nosso oxigênio é a palavra. A oração é relacionamento. Como aquele hino, né? Oração é alimento. Falei com a cantora, né? Com muito carinho, e ela ficou bem indignada. Pastor, só está fazendo um levante contra o ministério? Não, minha irmã. Estou falando com a senhora. Você viu lá em Boston várias vezes. Eu fui bem educada, ela ficou super irritada. O senhor está dando uma de levante? Não, minha irmã, eu jamais vou expor a senhora publicamente. Agora, se alguém me perguntar, pastor, biblicamente, oração é elemento? Nunca, jamais. Oração é relacionamento. E eu fico questionado. Por que a cantora tal deu na cabeça de colocar o hino desse jeito? Pergunte a ela. E o senhor já falei com ela, e ela ficou brava comigo. E ela ficou brava comigo porque eu disse que ela ficou brava comigo. Eu vou mentir? Ela ficou brava comigo. Não quis admitir que cometeu um erro hermenêutico e cometeu um seríssimo erro de interpretação. Gente, guarda isso. Oração jamais é alimento. Oração é relacionamento. Para ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de estudo e leitura da Bíblia. Por quê? Não está escrito isso. Romanos 10, 17. A fé vem por qual elemento? Vamos lá. Ouvir. Ouvir. E ouvir vem para onde? Da palavra de Deus. Ai. Então, como é que estão querendo inverter o negócio? A nossa vida de fé começa pelo ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, vai nascer aqui dentro o quê? Vontade de orar, vontade de ter comunhão, vontade de nos separar, vontade de jejuar, vontade de nos santificar. Ninguém se santifica por si próprio. Ninguém jejua sozinho por si próprio. Deu na cabeça, jejuou. Ninguém tem uma vida de oração, deu na cabeça, teve um período de oração. Não. Precisamos de algo mais poderoso, mais forte, que esmague a nossa natureza humana. E este algo poderoso, guarde aí, escreva, é a palavra de Deus. Não existe algo mais poderoso, porque a própria palavra de Deus revela o próprio Deus, é Cristo. Mas estou também nervoso. Estou nervoso. Eu estou defendendo algo que eu tenho paixão, eu tenho loucura. Se alguém fala contra a palavra, está comprando briga comigo. Não. A palavra é tudo. A palavra de Deus é tudo. Mas essa pastora, e repito, não é uma crítica, é só uma observação. Os aplausozinhos dela. Todo mundo, parabéns, é isso aí, é Deus a causa. Então, esquecendo da base, palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Nos ajude. É igualzinho aquela interpretação, desculpe, esse ponto que eu vou tocar agora pode até te assustar. Como se insiste hoje, desculpe, irmãos, de coração mesmo, já que estamos estudando sobre hermenêutica, vamos aprender a coisa direito pela Bíblia. Como se insiste hoje nas igrejas, mas é um negócio que dói os meus ouvidos, o meu coração e me faz o sangue subir. Na hora do ofertório, quando se fala de dízimos e ofertas, traz aqui a tua semente, porque a tua oferta é a tua semente. Aonde está escrito? Que o meu dízimo e a minha oferta é semente. Não, tá lá. Eles usam a palavra do semeador, pastor. Mas peraí, papai. Agora, irmão José, agora o irmão está apelando. Irmão José até agora tem visto uma pessoa tão séria, mas agora o irmão pelou pesado, irmão José. Quando eu for a Boston no final de semana, eu acho que vou na sua casa para a gente ter uma conversinha pastoral. Gente, a palavra do semeador não tem nada a ver com dinheiro. Alguém já leu a palavra do semeador? Alguém já leu? Vamos ser sinceros. Quem aqui já leu?
Quem não leu fica de mão abaixadinha. Quem já leu? Todo mundo aqui já leu a parábola do semeador. Seja sincero comigo, não deu uma de Joãozinho sem braço, como o Mariazinha sem braço. Em qual ponto do texto da palavra do semeador fala sobre dinheiro? Sinceramente. Se você se lembra, de repente escapou algum detalhe. Tem alguma coisa ali na parábola que fala sobre dinheiro? Resposta: não existe nada que fale sobre dinheiro. Muito pelo contrário. Ali fala sobre poder da palavra trabalhando o quê? Nos 4 tipos de terras, que são o tipo de emoções que os seres humanos possuem. Deixa eu levar vocês ao texto, que é também pessimamente interpretado, e os pastores da hora do ofertório bombam em cima desse texto e batem na tecla. Está aqui, ó, a tua semente. Está errado. Vamos na hermenêutica e você vai entender. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Oh, Jesus, como estão matando a palavra de Deus nos púlpitos e levando as pessoas a matarem a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Vamos começar do primeiro versículo para a gente fechar o contexto. Ó. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhemos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive coisa necessária, exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta com bênção e com não avareza. Só o versículo 5 já está dando a entender que se trata o quê? De contribuição financeira. Agora, presta atenção aqui, ó, redobra a tua atenção no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tomar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda obra. Conforme está escrito, espalhou Deus pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, qual faz que por nós se deem graças a Deus. Tá bom? O problema está aqui, ó. Eles pegam literalmente o versículo 7, perdão, o versículo 8 e o versículo 10 ao pé da letra e não entendem a simbologia, a comparação. E aqui está falando de sementeira no plano espiritual. Ô, pastor, eu falei para o senhor que a minha irmã me insistiu para me ver uma ministra aqui muito famosa aqui em Boston, falou, menina, ela é tremenda. Eu não tenho muita paciência, não, porque, assim, não é porque eu critico ninguém, mas eu não tenho muita paciência de ouvir pregação, não. Não tenho muita paciência. Então, mas eu fui ouvir, mas a má sorte, que a abençoada começou a ministrar, ok, tudo bem, mas daí a pouco ela passou por uma interpretação própria, né, sobre o dízimo e oferta. Eu já até comentei isso aqui. Ela falou sobre a semente, o problema de Caim, porque Caim comeu as sementes antes de entregar. Como é que é? Peraí. Ele comeu a semente primeiro.
Como é que é, gente? Peraí. Não, peraí, só um pouquinho. Irmã Lúcia hoje está brincando. Ela deve estar hoje Não, estou falando seríssimo. O senso de humor da irmã hoje passou dos limites. Desculpa, minha irmã, o que é isso? Não, ela começou a ministrar, ela disse, sabe qual foi? Sabe, Deus me deu uma revelação, o que aconteceu com Caim. O problema é que Caim, ele comeu a semente antes de entregar no altar de Deus. Ah, já entendi. Essa ministra, ela é mormon. Ela é adepta da Igreja de Jesus Cristo e o Santo dos Últimos... Gente, estou falando sério. Os mormons que têm esse conceito. Estou falando sério, gente. Isso aí é conceito mormon. Isso é heresia. Gente, isso é pesado. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, nossa, deixa eu te ligar. Isso é o princípio, os mormons creem exato. Gente, não estou exagerando uma letra. Sara, faz um favor, se for possível, de repente não é possível, me consegue um vídeo dessa abençoada. Me consegue. Eu quero ter certeza. É uma igreja que está bombando aqui em Boston agora. Me consegue esse vídeo. Eu quero ter certeza se ela é adepta da doutrina mormon. Se ela for... Então, raiz assembleana. Não. Isso é uma frase típica. Gente, estou falando sério, não estou brincando em nada. Eu quero, então, ouvir uma partezinha desse vídeo e vou mostrar para vocês, só para a turma do médio, que esta frase é base de um aspecto da doutrina mormon. Sério, gente? Então, essa igreja está herética, no caminho do mormonismo. Mas esse é o problema da interpretação própria. Pastor, lembra que eu falei com o senhor que o meu desejo era muito de aprender um pouco o hebraico, porque a raiz da palavra, ela faz muita... Eu não funciono. Agora, eu tenho dificuldade, não sou melhor do que ninguém, nenhum de nós, tampouco aqui, ok? Como é que uma igreja pode estar bombando se ela está ensinando um princípio herético? Esse é um princípio... Pastor, é uma mesclagem. Você tem que entender que é uma mesclagem. Hoje em dia é o seguinte, se prega umas pregações assim, bonita, de chequear, e por dentro delas vem aquilo que você quer colocar o seu próprio pensamento. Isso é apostasia. Então, desculpe, isso então é apostasia. Você tem que criar... Eu não tenho uma palavra mais bonita para dizer. Isso é apostasia. Então, assim, eu falei, santo, uau, que pena. De Jesus, porque quando eu aprendi a raiz da palavra, da oferta, do dízimo, no hebraico, que significa korbanot. Korbanot, exato. E que a raiz da palavra, o significado do korbanot é aproximar-se de Deus. Exatissimamente. Daí vem a palavra korban também. Korban é aproximação. Pronto. Meu Deus! Aí quer dizer, a oferta, o dízimo, tudo que eu apresento diante de Deus, eu apresento com o intuito de aproximar-se de Deus, só isso, mais nada. Irmã, olha, que notícia tão triste, né? Porque não é só essa pessoa que está sendo engabelada, enganada, seduzida, confundida, já são... sei lá, centenas de... Meu Deus, que triste ouvir isso. O problema é que a pessoa escuta uma coisa daquela, daí a pouco ele também vai ensinar do mesmo jeito. Exato, é uma cadeia quase sem fim, um ciclo. O Senhor tem sempre nos ensinado aqui o princípio da palavra. Se tem uma coisa que eu amo, o Senhor sempre tem falado desse princípio. Êxodo capítulo 25, posso ler, pastor? Sim, por favor. Uau, agora eu até perdi, você sabe. Ouvir isso me entristeceu muito, de coração. Já tenho ouvido muitas asneiras, muitas heresias, mas essa aí, na área de Boston, eu não esperava. O pastor, agora a Igreja Metodista tem o pastor drag queen. Pregou no púlpito, falando que tem que desconstruir a igreja que Jesus montou no Novo Testamento. E o mais interessante é que ele, ao pregar, e ele é um pastor, tá? O nome dele é Isaac alguma coisa. E ele, ao pregar, ele gaguejava. Ele tentava falar as coisas e ele gaguejava. E ele todo vestido de drag queen. É a primeira igreja metodista aqui. Vou mandar o vídeo para vocês. É a primeira igreja metodista aqui nos Estados Unidos. E ele vai poder pregar de drag queen, fazer essas coisas. Eu fiquei passada. Posso ler, pastor? Por favor. Gente, Jesus está voltando rápido, hein? Tá voltando. Aqui, Êxodo capítulo 25 diz o seguinte. Êxodo 25, gente, vamos acompanhar a leitura com a nossa irmã Lúcia. Isso aí, agora eu estou saindo dessa aula abalado.
Não sou de me abalar, mas hoje eu estou sendo aqui abalado. Disse o Senhor a Moisés: Uau! diga aos israelitas que traga uma oferta para mim. Recebe-a de todo aquele cujo coração compelia a dar. O senhor leu também em Coríntios, lá em Coríntios? Pois é. Então, quer dizer, o princípio aqui, na verdade, é entregar para Deus a oferta. Esse é o objetivo. Deus sendo, assim, o centro, né? Deus, aliás, eu não digo toda oferta, seja de oração, seja de o que a gente apresenta diante do altar de Deus. É o que o senhor estava falando antes. Então, hoje, como igreja, como cristão, muitos acham que nós somos o centro, nós fazemos, nós acontecemos, sendo que Deus, sim, é o centro de todas as coisas. Então, quer dizer, a renúncia em todas as áreas da nossa vida. Renunciar a entender que quando a gente coloca algo diante de Deus, a gente está simplesmente querendo se aproximar de Deus, para conhecer a Deus um pouco mais. Quer dizer, aqui a gente vê aqui uma lista de que cada um poderia trazer aquilo que tinha. Exatamente. Exatamente o que tinha. Quem tinha ouro trazia ouro, quem tinha pedra preciosa trazia pedra. Quer dizer, o que você tem, o importante no nosso coração como cristão, como servo de Deus, é saber que nós estamos entregando algo de agradecimento como oferta diante do altar de Deus. Vocês acabaram de ouvir uma mensagem da parte de Deus, uma pregação daquelas que está fazendo falta de ouvirmos nos púlpitos das nossas igrejas. Se a irmã Lúcia pregasse em espanhol, eu traria ela aqui em Orlando para pregar numa igreja, uma igreja hispana que temos aqui, feito uma certa aproximação, e uma outra igreja grandona em Tampa. Mas, irmã Lúcia, pega um espanhol pesado aí, que não vamos trazer a senhora para trazer a senhora aqui para a senhora ministrar sobre esse assunto. Gente, anotaram aí? Êxodo 25:2. Que lindo, né? Que lindo este texto. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, nada por pressão, nada por coação, nada por ameaça ou intimidação, é voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Aí está aqui falando, né? A pessoa dava o que tinha. E esta oferta alçada que tomareis dele pode ser ouro, prata e cobre. Mas se a pessoa não tinha ouro, prata e cobre, ia fazer o quê? Pano azul, olha as alternativas que o nosso Deus deu. Púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabras, pele de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de cetim, azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedra de gaste para o éfode, para o peitoral. Ou seja, todo tipo de valor que você puder imaginar, do maior até o mais insignificante. Quer dizer, todo mundo estava incluído ali, não era só quem tinha ouro e quem tinha prata. Ninguém ficou por fora. Todos foram incluídos. O nosso Deus é um Deus inclusivo, quer nos incluir nas suas vidas. Mas o problema é a interpretação. Quantos estudam para interpretar desta forma, como estamos aqui interpretando? Parabéns, irmã Lúcia, que coisa linda é este texto, porque esse texto ajudou a aliviar o peso do meu coração, tanta bobagem que estamos ouvindo por aí afora, mas como é lindo entendermos que Deus tem as coisas bem organizadas e que nos trazem paz. 7 minutos nós vamos terminar. 7 minutinhos. Número 12. Veja agora o exemplo tirado em Lucas 25:32. Observe que Jesus não está propriamente evangelizando, está doutrinando e consolando. Os discípulos estavam tristes, de olhos vedados à compreensão das Escrituras. Jesus abre-lhes as Escrituras e, ao mesmo tempo, doutrina e consola. Isto é o verdadeiro trabalho de quê? Alguém está falando em mímica, o áudio está fechado. Pastor e mestre. Pastor e mestre. Doutrinar e consolar é uma atribuição dos pastores e dos mestres. Então, está aí. Então, pastor e mestre. Número 13, isso mesmo. Jesus interpretou as Escrituras com o objetivo de realizar um trabalho pastoral. Finalmente, lê Mateus 2:8 e note o diálogo travado entre Jesus e os fariseus.
Diálogos como este ocorrem inúmeras vezes durante o ministério, ocorreram inúmeras vezes durante o ministério de Jesus. Viu como Jesus interpretou a Bíblia? Em qual situação? Escolha a resposta certa. Qual? Debatendo, pastor. Debatendo. Eu jamais fui e sou apreciador de debates. Já participei de vários debates na 1230, da 1360, que conhece essas emissoras ali da grande Boston. Por quê? Porque falta maturidade de alguns líderes. Como saber debater? Ouvi muito de um pastor, que não vou citar o nome por ética, dizer: aqui é desse jeito, é para quebrar o pau. Quebrar o pau? O que é isso? Isso é baixaria, isso é falta de respeito a Deus, à Igreja de Cristo e a si próprio. Não precisamos usar a Bíblia para quebrar o pau. Não é esse o nosso objetivo. Temos que usar a Bíblia para revelar a verdade. E esta verdade é a que liberta. Mas os fariseus não usavam corretamente a verdade. Por isso que Jesus entrava como? De mansinho, levinho, light. Com os fariseus, não, entrava pesado. Porque eles tinham obrigação de conhecerem a lei em todos os seus sentidos e, inclusive, na correta interpretação. Isso que levou Jesus, não é, a debater. Mas olha como Jesus debatia. Usava a própria Escritura para mostrar o quê? A cegueira e a dureza dos seus corações. E parece que hoje, eu estou tendo essa leve impressão que estamos numa época que precisaríamos, ou estamos, pelo menos, eu estou tendo essa sensação. Não é em toda igreja que eu estou tendo essa impressão, mas tem igrejas, de 10 igrejas, que eu sou convidado, 3 ou 4, eu tenho uma ligeira impressão que eu estou ali para evangelizar os crentes, começando pelo pastor. E não me mal interprete, isso aqui não é um sentimento de arrogância ou de vanglória ou de soberba, mas me dá essa impressão que eu estou ali, parece que é para evangelizar crente velho de 30 anos e pastor velho de 40 de ministério. Me constrange isso. Quando eu ouço de um homem de Deus, pastor de 30 anos de ministério, eu nunca ouvi isso na minha vida. Gente, isso me constrange. Eu não estou ali para constranger ninguém. Estou ali para ser um humilde porta-voz da palavra de Deus. Mas eu fico assim, de boca aberta, como é que pode? É um princípio tão simples, e os camaradas vê como a coisa do outro mundo. Pelo amor de Cristo, o negócio está feio. O púlpito é lugar para ser, a palavra tinha que ser o centro, mas como falou a irmã Lúcia, parece que o púlpito perdeu a centralidade com a Bíblia, e o homem assumiu essa centralidade. O homem, desculpe a expressão que eu vou usar agora, mas parece que alguns, não todos, graças a Deus, mas alguns cultos hoje são mais cultos antropocêntricos do que cristocêntricos. Parece que os cultos giram em torno, sabe de quê? Minha vitória, minha conquista, meu triunfo, meu. Para pensar, para ouvir os corinhos. Ah, pastor, mas é errado esse tipo de corinho? Escute, tem o seu tempo e sua hora e a sua ocasião. Se uma igreja, no momento do louvor, pega 10 corinhos e usa 8, só para falar do eu quero, eu posso, eu sou, eu vou conquistar, vou pisar, vou marchar, e só 2 para exaltar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, tem um negócio errado. Tem. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso É não é crítica, não. desses hinos, Deus me perdoa. Isso aqui não é crítica. Eu observo isso, me dói. Eu também. Aonde está Cristo? Será que o que Cristo fez na cruz não foi o suficiente? Será que o que Cristo fez na cruz é uma coisinha sem importância nenhuma, que eu e você podemos repeti-la de novo? Peraí. Ei, aonde está a cristocentricidade? Existe renúncia, pastor. Irmã, aí caímos no mesmo problema. Aí vai ser difícil. Existe renúncia. Então, em breve, a gente vai ser expulso das igrejas.
Com certeza. Eu já estou tendo porta fechada. Não estou reclamando, não, por favor. E nem é um desabafo. Eu já estou tendo porta fechada. Já ouvi, mês passado, de um pastor em New Jersey que queria me convidar, vi os nossos vídeos no YouTube de escatologia. Depois da conversa que eu tive com ele, ele murchou. Ô, pastor, se o senhor se o senhor é muito cristocêntrico, então não vou lhe convidar. Como é que é? Uau, Se o isso é senhor muito cristão. se o senhor é muito... Irmão tem que equilibrar o negócio. De repente, o irmão tem que colocar mais para o povo. Como assim? Tem que mais mostrar para o povo, né, que ele vai conquistar, que ele vai triunfar, que ele vai derrubar o gigante, que ele vai ter o green card, que ele vai ter a casa própria. Peraí. Parou. Aí ele queria conversar comigo pelo WhatsApp, pelo vídeo. Conheci a figura, bem conhecido em New Jersey, não vou dizer quem. Bem conhecido. Eu falei, então o irmão viu o vídeo da pessoa errada. Não, é o senhor mesmo que eu vi. Eu tenho aqui, ó. Ele mostrou um celular dele, está aqui, ó. Aí o senhor fala, realmente, ele estava vendo os meus vídeos de escatologia, mas pelo que nós conversamos aqui agora, esquece. Minha igreja precisa de animação. É por isso que o povo chama hoje o amor de Deus de ousado amor. Umas coisas que não bate. Bom, eu paro Tanto dentro da por aqui igreja. eu paro por aqui para que não seja eu interpretado como um desabafo. Isso aqui não é um desabafo, não, gente. É uma manifestação da minha tristeza em ver que hoje os líderes não dão valorização a interpretar corretamente a palavra. Graças a Deus que Pastor, temos ainda. Não vou dizer que são todos, não, mas a maioria está se inclinando para um lado perigoso demais. Ruth, 3 minutos já vamos terminar. Pastor Luiz, eu estava aqui conversando até com o meu filho mais velho. Ele veio aqui ontem me visitar e a gente estava falando, né, que ele fica assim revoltado com as pregações de hoje, que são um apelo à prosperidade mesmo. Mas eu falei para ele que a preocupação dos pastores não é nem o membro, nem fazer um chamado para o membro a ofertar, para você ter o seu carro, tal. É mais porque ele também quer encher o bolso dele de dinheiro, eu acredito, porque não é possível, porque tanto apelo para isso. Eu acho que tem um interesse próprio aí de alguns. Eu não vou generalizar, mas Claro, de claro, alguns, e de nem alguns. podemos generalizar, porque tem gente que está fazendo a coisa justa, a coisa certa, a coisa limpa, a coisa ética, mas convenhamos, irmã Ruth, quem está fazendo isso é a minoria. E quando a minoria está aí, tentando fazer uma pequena diferença, ela vai ser criticada, apedrejada e, anote aí, vai ser ridicularizada. Se a senhora, por exemplo, com todo respeito, se a senhora está dentro dessa minoria, eu quero acreditar, e falo com respeito, eu quero acreditar que a senhora tem sido ridicularizada. E eu não sou melhor que vocês, não. Como eu tenho sido ridicularizado por estar acompanhando essa minoria. Mas estou feliz, gente. Eu estou feliz porque não estou acompanhando a maioria, estou acompanhando a minoria. Quantos aqui, irmãos? Infelizmente, nós não podemos, muitas vezes, ficar falando isso para as outras pessoas. Não podemos. Perda de tempo, é melhor eu ficar quieta no meu. Não podemos, e até mesmo no púlpito temos que ser bem limitados a só expor a palavra e ponto final. E mesmo limitados para expor a palavra ponto final, a gente é mal interpretado. A gente é rejeitado. Mas, bem, aconteceu isso com Jesus, na verdade, não vai acontecer conosco. 3 minutos para terminar. Deus deu oportunidade, a gente faz o que Deus mandou. Exato. Não precisa debater, não precisa discutir. Agora, Deus te deu... Eu sou assim, eu não concordo, às vezes, com muita coisa, mas se o Espírito Santo de Deus me dá a oportunidade para ministrar alguma coisa, eu vou lá, ministro, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem, né? Que nós temos aprendido da parte de Deus. Não discuto. A palavra é lançada, quem quiser receber, vai receber. E 100%. Né? E vai chegar um dia que você está ministrando a verdade, não se assuste não, por favor, não estou exagerando uma letra, que vão cortar o teu som, por estar falando a verdade. Comigo, gente, está acontecendo tanto isso, é impressionante. Nas igrejas brancas... pastor. Como é que é? A verdade é o aguilhão, né? Não, isso está me acontecendo muito nas igrejas, eu não vou entrar em detalhes que a gente vai terminar, eu estive em 2 igrejas em Boston há 6 meses atrás. Estou falando de escatologia, humildemente falando, né? Uma matéria que eu amo desesperadamente. Quando eu toquei um assunto, eu não vou entrar em detalhes aqui no assunto, o pastor fez um gesto na mão e cortou meu som. Eu falei, o que está acontecendo? Aí o pastor bateu no meu ombro.
Aqui não se fala disso. O irmão está indo contra as prerrogativas do ministério. Mas, pastor, peraí, estamos falando sobre arrebatamento da igreja. Aqui não se fala de arrebatamento, porque assusta o povo. O povo vai parar de ofertar e dizimar. Gente, aquilo ali me quebrou. Está brincando comigo. Está brincando comigo. Então, pastor, eu fiz a viagem, eu vim errado. Peraí, da onde eu vim? Eu vim da minha casa, deixei a minha casa, me dediquei para eu ouvir isso do senhor. Rapaz, olha, fiquei sem graça, sem graça. Já fizeram isso várias vezes. O pastor crê que vai subir, então, pastor? Hein? Pastor Luiz, nem o pastor quer subir. Olha, não vou nem tocar nesse assunto para ele. Olha, uma coisa absurda, irmão José. Eu queria que o irmão José estivesse lá comigo, para ser minha testemunha. Ele ia ficar de boca aberta. Já me cortaram já 2 vezes o som, por causa de estar falando de arrebatamento. Uau. Você pode acreditar ou não. Eu não quero nem saber. Como irmão, não estou ofendendo ninguém, não estou saindo fora da Escritura. Se eu estou falando da parte de Deus, estou falando. Tá, vai cortar o som? Pode cortar. Aí é Deus e a pessoa que depois, lá na frente, vai se ajustar. A pastora Priscila Quero ser arrebatado, assim, pastor. o arrebatado para outro. Mas talvez esse pastor vai ser arrebatado para o outro lado. Não, eu quero ser arrebatado, eu não quero nem saber. Eu também. Eu quero é Deus, gente. Eu quero... Vamos terminar, mas já estamos encostando 10:10. Nós estamos vivendo num comodismo tão grande que o povo, às vezes, quer ouvir tanto a questão da prosperidade, da bênção, e se esquece que quando a gente é exortado, a gente é confrontado com a palavra para modificar a gente todos os dias, a gente muda. Então, o ser humano quer ouvir só as coisas boas, e a gente tem que, na verdade, se ajustar à verdade para nosso foco é o céu. Nosso foco é o céu. Mas está difícil, não é pastora. A terra. Pastora Priscila, mas está muito difícil. A senhora e seu esposo têm tido experiências nessa área. Está ficando cada dia mais difícil querer nos posicionar em prol da verdade. Guardem isso, irmãos. É o comércio que você fez do evangelho, né, pastor? É o comércio. Precisamos, então, de uma segunda reforma. Eu vejo isso daí, pastor, como um dos sinais, estou percebendo isso. Apostasia. Como um sinal, pastor, muito grande de uma perseguição na igreja. Irmã Ruth, você não está sabendo. É Deus usando a sua boca. Vai baixar uma perseguição pesadíssima no planeta e nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em detalhes agora. Inclusive, eu vou falar isso no seminário de escatologia em Lowell. Eu vou dar informações que pouca gente está tendo acesso. Já estou há 10 meses levantando informações. Eu vou falar sobre em primeira mão. Até já falei começou isso, pastor. Como? Isso já começou. Leis hoje estão amordaçando. Sim. Mas depois da pandemia o negócio ficou mais estreito e mais escancarado. Tá? Ficou bem mais estreito. E vem aí em janeiro, em março de 2023, um pacote de 8 leis, as quais vão bater em cheio contra a Igreja de Cristo. Dentre elas, as igrejas pagarem impostos. Vai ser uma surpresa. Pum! 8 leis. Anotem aí, não estou exagerando uma letra. 8 leis, a partir de janeiro e março, vão vir para incomodar a Igreja de Cristo. Mas tem que incomodar, sabe por quê? Para trazer purificação, limpeza, santidade. Se não houver isso, quantos vão ser arrebatados? Quase ninguém. Vamos terminar, gente. Vou dar um trabalhinho de casa para vocês na base da hermenêutica. Vamos aí. Pega aí uma folha de papel, um caderninho, um trabalhinho para deixar vocês mais espertos na área da interpretação. Vamos lá. Nós vamos interpretar alguns trechos do capítulo 53 do profeta Isaías. Eu vou abrir aqui o texto com você, tá? E aonde a gente vai trabalhar? Você vai trabalhar em todo o capítulo 53. Ele é pequeno, ele tem 12 versículos, tá? E qual o objetivo das perguntas baseados no capítulo 53? Primeira pergunta. De quem fala o profeta Isaías dentro deste capítulo? Número 1. De quem fala ou está falando o profeta Isaías dentro deste
capítulo. Número 2. Quais são as características pessoais do indivíduo de quem Isaías está se referindo neste texto? Cite pelo menos 3 características pessoais. Eu sei. Terceira pergunta. Qual a missão deste indivíduo de quem fala o profeta Isaías? Qual a missão de quem fala o profeta Isaías? Quinta pergunta. Ai, Jesus. Quarta. Perdão. Qual o exato objetivo da missão de quem fala o profeta Isaías? E a última pergunta. Calma, professor. E a última. Qual o exato objetivo de quem fala? Da missão de quem fala o profeta Isaías. Ele fala de uma pessoa, então fala de uma missão. Qual a missão que veio realizar este personagem? E a última pergunta. Existe algum tópico profético sobre esta pessoa a quem se refere Isaías neste capítulo 53? Existe algum tópico profético de quem se refere o profeta Isaías neste capítulo? Se existe algum tópico profético, mencione pelo menos 3 e os seus respectivos cumprimentos. Mencione pelo menos 3 com os seus respectivos cumprimentos. Quando eu me refiro a cumprimento, preste atenção aqui, a gente já vai fechar. Já que o profeta Isaías está falando de alguém, se existe algum tópico de características proféticas, isto é, apontando para o futuro, aí você vai mencionar tal e tal e tal. Aí você tem que fazer a ligação com a profecia de Isaías 53, com o cumprimento lá aonde? No Novo Testamento. Me acompanhando? Se existem esses 3 tópicos proféticos da pessoa de quem fala Isaías, eu quero que você me apresente esses 3 tópicos proféticos, só que fazer o quê? Uma ligação lá dentro do Novo Testamento. Aí você tem que me dizer quais são e os textos do Novo Testamento que fazem a ligação com a profecia lá em Isaías 53. Estão entendendo? Pastor, repete a 2 para mim, por favor. Ei? Repete a 2. Alguém pode repetir a 2, que eu estou com o meu nariz muito entupido e eu estou com um pouco de dificuldade de falar. Alguém pode repetir? Faça minha bondade, desculpe, nunca pedi isso, mas eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar. Repita a 2, por favor. Por favor. Quais são as características pessoais que fala o profeta Isaías? Cite 3 características pessoais. Isto, características pessoais. Deixa para terminar que já são 10h15, não posso me exceder mais. Deixa daqui um exemplo. Olha o versículo 7. Ele foi oprimido, Isaías 53, 7. É só um exemplo, tá? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Neste versículo, existe algum tópico profético? É a pergunta. Se existe, então você tem que me provar sobre quem está se referindo e em que parte do Novo Testamento se cumpre. Versículo por versículo. Isso é a pergunta 5, né? Mas eu estou dando o exemplo para vocês se orientarem como vão trabalhar com ele. Tá? Okay. Então, estou dando um exemplo aqui. Estou destacando um tópico. Então, que tem um tópico profético, sem dúvida nenhuma. Que tem um tópico profético. Então, quando eu falo C, é para vocês ficarem alertas. Claro que tem um tópico profético. Está falando de alguém.
Então, a profecia está aqui, Isaías 53, 7. Mas como vemos ela cumprida? Aonde? Como? Aí você tem que mencionar lá no Novo Testamento. Um exemplo, só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o texto. João 10, 15. Cumpriu-se dessa forma. Lucas 21, 26. Cumpriu-se dessa forma. Marcos 13, 11. Cumpriu-se dessa forma. Então, você vai abrir uma sequência de vários textos, como mínimo 3. Como mínimo, também 3. Isso aqui é um exercício excelente de hermenêutica bíblica que eu quero acreditar que vocês vão tirar de letra. Tá? De letra, de letra, de letra. Vai gostoso, porque você vai observar alguns pontos, talvez, que nunca prestou atenção, e vai fazer uma ligação direta lá dentro dos textos espalhados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendido, gente? Perfeito? Tudo. Olha só, gente, vocês vão ter 2 semanas. Por isso que eu estou pegando pesado. Ó, faço tudo calculado, gente. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas pensava que a gente ia descansar, né? gente... Vocês pensam que Eu estava percebendo isso, viu, pastor? Ai. Me engana que eu gosto. Vou cantar uma musiquinha para vocês descansar. Trabalho É só nos braços do papai, gente. Enquanto Jesus me der vida e saúde aqui na terra, é ruim que eu vou deixar vocês descansarem. Quando eu entregar o canudão do médio na mão de vocês, eu vou olhar para o rostinho de vocês e vou dizer, ó, valeu a pena ou não valeu? A rebordosa, o peso. Não, o canudo vai ser leve, mas para até chegar o canudo, vocês vão fazer isso aqui, ó. Gente, eu quero ter a alegria de entregar o certificado do médio e dizer, vocês não estão recebendo qualquer coisinha, não. Vocês colocaram um esforço tremendo e Deus honrou o esforço de cada um de vocês. Amém, gente? Amém. Não vou liberar esse certificado assim, ó. Vou dar todas as condições, é claro. Eu acho que seria muito bom até para nós conhecermos pessoalmente a cada um, né? Porque a gente conhece pela tela. E isso vai ser bonito, vai acontecer em alguns meses. Estamos orando, já correndo atrás, vai ser em Massachusetts, perdão, em Connecticut, a nossa formatura do grupo do médio, né? Já temos um local, em Massachusetts eu não consegui de jeito nenhum. Uau. Então, estou me cobrando. Em Connecticut, eu terei um valor bem acessível, muito acessível. Só para ter uma ideia, em Massachusetts está se cobrando o triplo do que eu vou investir dentro de Connecticut. Vai estar lá pertinho. Vai ser em Danbury, Connecticut. Tá? Já vou adiantar vocês. Tá? E no próximo mês eu já vou revelar, né, já as datas. Nós teremos 2 formaturas em 2023, para a glória do Senhor. Uma em março e outra em setembro. Uma em março e uma em Danbury, Connecticut. Vamos terminar, então, a agradecer ao Senhor nosso Deus. Deus falou nessa noite com alguém através desta aula. Deus falou com alguém? Deus falou comigo, ele falou. Se não falou com você, eu vou ter que dobrado com você. Eu acho que vou ter que tirar um propósito de jejum essa semana pela sua vida. Pastora Priscila, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos pelo seu gesto de carinho, de solidariedade. Obrigado mesmo. A gente conversa amanhã, então. Eu lhe chamo amanhã entre 5 e 7. Ok, tá, irmã Priscila. Aí fiquem à vontade entre vocês. Fiquem à vontade entre vocês. Mas eu quero conversar com a irmã Priscila para a gente ajustar as coisinhas da melhor maneira possível para não gerar uma má interpretação nas outras turmas. Eu quero evitar, entende? Mas se está vindo uma maneira da parte de Deus para a gente aliviar um pouco essa situação, desde já quero agradecer de coração e peço que vocês continuem orando para que Deus possa encaminhar tudo para a glorificação do seu nome. Vamos pedir nosso irmão presbítero Jonatas Araújo. Está aqui, ó, nos fundos da minha casa, ou na frente da minha casa, não sei onde está Jacksonville agora, né? Meu vizinho. Está tão pertinho, mas ao mesmo tempo está tão longe. Mas aí vamos estar aí, tendo a alegria de sermos abençoados, né? Aí, uma linda congregação que dirige, né, o nosso irmão ali na cidade de Jacksonville, da Assembleia de Deus Filadélfia, né? Já estivemos ali uma vez e Deus assim nos permitir, estaremos ali recebendo uma presença de Deus, né? Que foi lindo da última vez ali que estivemos. Foi no ano passado, né? Quero que eu me lembro. Foi no ano passado que estivemos ali em dezembro. Foi muito gostoso. Deus se revelou de uma maneira muito forte com o pastor Jadiel. Quem lhe manda um abraço é o pastor Jadiel, irmão Jonatas. Ele vai estar aqui comigo 2 semanas aqui na minha casa
vai passar assim voando, né? 2 semanas e vai para Ohio, vai para New Jersey, então ele não vai nem tempo fazer nada aqui. Irmão Jonatas, nosso irmão presbítero Jonatas, nos despedindo com uma palavra de oração, e muito obrigado a você que participou, esteve aqui conosco, Deus lhes abençoe. Quero também agradecer aos alunos que já fizeram seus pagamentos pelo mês de outubro, tá? O valor já está crescido em $10 a mais. Se você ainda não fez, lembre-se, faça até o dia 30. Evite passar do dia 30 para não trazer maiores comprometimentos, né, à nossa escola, porque realmente nossa escola está precisando para manter as boas qualidades dos nossos serviços prestados a vocês, tá? Até dia 30, se você puder. Se não puder, imediatamente pega o telefone para a gente conversar, para a gente trabalhar com uma data para lhe ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Presbítero Jonatas Araújo, nos despedindo com palavra de oração. Amém, pastor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta aula, por este Graças momento. te damos, ó Deus. Deus, por tudo que foi falado nessa noite. Continua abençoando nosso professor, pastor Luiz Prestes, com a tua graça, com a tua boa mão, Senhor, Aleluia. dele sobre a casa, sobre a família, os planos, os projetos. Também, meu Deus, a cada aluno, Senhor, cada família representada nesta noite. Que o Senhor Glória Jesus a Deus. abençoe e guarde, nos dê uma semana reparadora debaixo da tua potente mão. Dando. Também, Senhor, pedimos ao Senhor a situação do nosso pastor e professor, pastor Luiz Prestes, que o Senhor continue abrindo as portas, meu Deus, supre todas as necessidades e pedimos de cada um também, Senhor, mais uma vez, é o que eu te peço, Senhor, eu creio na vitória, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 7 de novembro voltamos, próxima aula 31. Não temos, mas 7 de novembro estaremos aqui, se Jesus não voltar. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminuo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. A Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Obrigado. sempre. Deus os abençoe. Bom descanso. Ótima semana. Até dia 7. De hoje a 2 semanas estaremos aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor. Cuide-se, coma bem, durma bem e glorifique a Deus. Muito obrigado. Estude bastante. Estude bastante, olha. A profetisa Ruth acabou de falar. Estude bastante. Paz do Senhor. Obrigado a todos. Tchau, pastor. Amém.